Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Povo santo de Deus, queridos internautas, começa a nossa breve reflexão perguntando a cada um de vocês, que nós estamos meditando nesse mês de setembro, o mês da Palavra de Deus. Palavra de Deus é viva e eficaz, que transforma o nosso coração. A Sagrada Escritura é útil para corrigir, para formar o homem na justiça. Através dela, o homem, a mulher de Deus, é capacitado para toda a boa obra. Vejam a profundidade que é a palavra de Deus. E todo aquele que se deixa tocar pela palavra de Deus, a sua vida vai sendo transformada à luz da palavra de Deus. Por isso que aqui nos reunimos nesta noite, aos finais de semana. Queremos ser que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos com esta palavra conduzir a nossa vida. Porque qual teria o sentido nós aqui nesta noite não nos deixarmos guiar pela palavra de Deus? Pergunto a cada um de vocês, e a você internauta que está nos acompanhando. O Evangelho de Mateus, que está nos acompanhando ao longo deste ano, ano A. O Evangelho de Mateus tem quantos capítulos? Pensa para responder. O Evangelho de Mateus tem quantos capítulos? Eu vou sentar aqui e esperar a resposta até sábado que vem. Bem baixinho, porque cada ano nós lemos um evangelho do evangelista. Esse ano é Mateus, o próximo ano é ano B, vamos refletir sobre Marcos. Marcos tem 16 capítulos. 2022 é o ano C, vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas, conhecer Jesus sob o olhar de Lucas, 24 capítulos. E o Evangelho de João acompanha todos esses anos e os tempos fortes da igreja, que tem 21 capítulos. Marcos tem quantos capítulos? Amém, isso mesmo. Marcos tem 16 capítulos. O Evangelho de Marcos tem quantos capítulos? E o Evangelho de Lucas? E o Evangelho de São João? Amém, isso. E o Evangelho de Mateus? Vai voar um sapato. João 21, Lucas 24, Marcos 16, Mateus. Fala baixinho que ninguém nos ouça, tá? O dobro de 14. Viu como é que você sabe? Uma salva de palmas para vocês, vocês sabem, ó. Uma salva, vamos aplaudir. Palavra de Deus, gente. Com essa coragem aí. Porque Mateus tem 28 capítulos. E vamos conhecer um pouco mais quem é Jesus através dos evangelistas. E por que o padre citou a questão desse evangelista, os capítulos, e também falou o Evangelho de Mateus? Por quê? Aí você vai entender a segunda leitura da missa de hoje. Quando São Paulo diz assim: só uma coisa me importa, vivei à altura do Evangelho de Cristo. Como eu vou ver a altura do Evangelho se eu não conheço a Sagrada Escritura? Como eu vou viver a altura do Evangelho se eu não conheço as coisas de Deus? Eu só vou viver a altura do Evangelho, viver segundo a palavra de Deus, se eu conhecer essa palavra. E por esta palavra, deixar que a minha vida seja guiada. Como nós rezamos no Salmo da missa de hoje, o Senhor está perto da pessoa que o invoca. E Deus se faz próximo da minha vida quando eu me aproximo da sua palavra. Deus se torna meu amigo, meu confidente. Deus se torna próximo da minha vida, da minha história. Em todos os momentos da minha vida, seja alegres ou tristes, preocupante, porque eu invoco sempre a Deus. É Ele que eu busco no início do meu dia, é Ele que eu busco no final do meu dia.
Ele está perto da pessoa que o invoca. Quando você começa o seu dia e ao término do seu dia, quem que você invoca quando você começa o seu dia? Ao término do seu dia, quem você invoca? O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Só iremos viver a altura do Evangelho se nós dia a dia invocarmos a Deus. Aí nós vamos entender a primeira leitura da missa de hoje. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Para viver segundo os caminhos de Deus, não segundo os caminhos do mundo, é preciso estar próximo de Deus. Porque se eu não me torno próximo de Deus, eu vou deixar que os meus caminhos, as minhas ideias, orientem a minha vida e as coisas. Quantas vezes a palavra de Deus não orientou o coração do ser humano, e em nome de Deus, a pessoa humana, promoveu injustiça. Se a palavra de Deus orienta a minha vida, o meu pensamento é o pensamento de Deus, porque Ele que orienta o meu dia. Por isso que nós começamos, e deveríamos ser assim, começar o nosso dia, quem sabe antes de ir no toalete tomar o banho, ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ou quem sabe tem a Bíblia do lado, ou baixou no celular, porque a palavra de Deus que vai orientar o meu dia. A palavra de Deus que vai orientar todos os meus afazeres ao longo daquele dia, e vai terminar o meu dia à luz da palavra de Deus, para que a palavra de Deus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque está distante de Deus. Quanto mais próximo de Deus, eu vou entender a atitude de um Deus misericordioso que chama a todos. Aí você vai entender o evangelho da missa de hoje. Quanto mais próximo de Deus, você entende como que Deus é misericordioso. Ele me chamou de madrugada. Quem sabe me chamou quando eu estava no ventre da minha mãe. Padre, eu estou na igreja católica desde o ventre da minha mãe. Minha mãe me trouxe na igreja desde o ventre. Outros vieram às 9 horas da manhã. Quem sabe pela catequese. Um amiguinho trouxe. Outros, quem sabe, vieram ao meio-dia, são os que, quem sabe, com a crisma, ou outros jovens chamaram, a pessoa chamou. Outros vieram 3 horas da tarde, os diversos encontros e movimentos. Outros vieram às 5 horas da tarde, depois, quem sabe, depois de adulto, veio através da esposa, veio através do marido, veio através dos filhos. Quantos empregados nós temos na igreja aqui? Das 5 horas da tarde, nem pensava, nem sonhava ir na igreja, tinha até uma aversão sobre as coisas da igreja. O filho começou a entrar na catequese, começou a participar de equipe de canto, começou a ser coroinha. Deus foi chamando você para a vinha através do seu filho. Padre, eu nunca imaginava, até criticava a igreja, padre, e hoje eu venho na igreja, padre, por quê? Deus me chamou, eu sou empregado da vinha das 5 horas da tarde, porque Deus me chamou que horas? Deus me chamou através do meu filho. Eu lembro, não me canso, uma história de uma senhora que ela não era praticante, e um dia ela contou, eu era seminarista, e essa história gravou meu coração. Padre, ela falou assim, o meu filho hoje é coroinha, era até cerimoniário lá na paróquia onde eu trabalhava como seminarista. Hoje eu sou zeladora da Mãe Rainha. Isso só foi possível graças ao meu filho que hoje é cerimoniário. Porque ele começou como coroinha, ele era pequeno, e ele não queria seguir sozinho, seguir essas escalas das missas, porque tinha missa 7 da manhã, 9, 7 da noite, para ele não ir sozinho nas missas, eu ia com ele, e Deus me chamou às 5 horas da tarde, para trabalhar na sua vinha, através do meu filho. E hoje eu sou zeladora da Mãe Rainha. São quantos empregados que Deus chama? Porque Deus não quer no seu reino ninguém desocupado, ninguém desempregado. Quando o egoísmo fala no coração do ser humano, nós estamos presenciando pela sociedade aí, por causa do lucro, o lucro maior, eu mando o empregado embora. Quantos pais e mães de família desempregados em nossa sociedade? Desocupados, não porque não querem trabalhar, é porque não tem trabalho. Se no contexto social, quando a palavra de Deus não move os corações, o egoísmo move. Quantas pessoas estão aí precisando trabalhar, mas por causa do egoísmo do ser humano, isso é impedido.
Se nós olhamos que Deus é incansável, o texto fala até às 5 horas da tarde, mas se fosse 7, 9, 11, Deus é incansável no seu amor e atrás daquele para que ninguém fique desocupado. Você e eu, meu irmão, somos úteis para Deus. Deus não quer ninguém dentro da igreja de braços cruzados. Olha como ele fala para o trabalhador das 3 horas da tarde e para o trabalhador das 5 horas da tarde. O que está fazendo aí de braços cruzados? Bem baixinho também para você, internauta, que está nos acompanhando nessa transmissão. Pensa, para você refletir hoje, lá na sua casa. Você na paróquia ainda está de braços cruzados? Ou você está trabalhando na vinda do Senhor? Você vem todos os domingos na missa. Agora, por causa da pandemia, acompanhava online. Mas todos os domingos você bebe da palavra, come do pão. Você continua de braços cruzados ou você se coloca como trabalhador da vinha do Senhor? Deus não quer ver ninguém de braços cruzados. Vai atrás e chama o trabalhador. E olha só, chamou de madrugada, 9, meio-dia, 3, 5 horas da tarde. Trabalho não falta, gente. Muitas vezes falta trabalhadores. Trabalho não falta. Falta é com coragem, para todo mundo ouvir da Vila Paiva. Trabalho não. O que falta é trabalhador. Para você tomar consciência e sair para sua casa e para sua casa refletindo. Trabalho não. Falta o quê? Trabalhador. O Senhor vai atrás dos trabalhadores da vinha. E quando Ele vai, ocupa o tempo. Quando o tempo é preenchido em Deus, é bem. Não importa o tempo. Se que hora que você chegou, você é útil para Deus. Você é útil para Deus. Se por um lado, Deus vai atrás do trabalhador da vinha da última hora, mostrando a ele que também é útil, Deus também chama a atenção do primeiro trabalhador da vinha. E qual é a exortação que o dono da vinha faz ao trabalhador? O primeiro trabalhador, a primeira hora. Se julgando melhor que os outros. É um perigo, gente, nós que nascemos dentro da igreja, nos acharmos donos da igreja e julgarmos quem pode e quem não pode fazer tal coisa. É o grande perigo. Mas chegamos primeiro aqui e tu nos igualaste a nós. Mas quem disse que a vinha é minha? É de Deus. E Ele acolhe quem Ele quiser, da maneira que Ele quer, quando Ele quer. Nós somos simplesmente trabalhadores da vinha da primeira hora, sim. E se aquele que chegou, olha só, isso é muito profundo. Se aquele que chegou primeiro na vinha e passou o dia todo ao lado do Pai, ouvindo a sua palavra, tem que ter um coração misericordioso. Passou o dia inteiro na vinha do Pai, sob o olhar do Pai, mas não tinha nada de misericordioso. E quando o empregado da última hora recebeu, ele viu que o salário era igual, começou a resmungar. Mas ele passou o dia todo aqui, não está medindo o tempo do trabalho, gente. É o tempo que você ficou com o Pai. Quanto tempo nós somos de missa diária? Vamos calcular quantas missas você e eu já participamos na nossa vida. Quantos evangelhos nós já ouvimos, esse evangelho e tantos outros. Quantas comunhões nós já recebemos. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Eu quero viver a altura do Evangelho. E para ver a altura do Evangelho, tem que ter o mesmo pensamento do Pai. O Senhor nos chama, mais uma vez, para trabalhar na sua vinha. Mas, Senhor, peçamos, Senhor, essa graça. Alargue o meu coração, Senhor, para que aquilo que eu recebo não é mérito meu, é pura bondade de Deus. O Senhor me chamou no ventre de minha mãe, não sou melhor que os outros, porque eu estou usando essa veste sagrada para presidir a Santa Missa. É por pura bondade. Não importa se eu cheguei de madrugada, não importa se eu cheguei às 3 horas da tarde, ou se eu cheguei às 5 horas da tarde. Todos nós somos trabalhadores da vinha do Senhor, e todos nós somos agraciados por seu amor. Por isso que Ele vai, porque a vinha é dele.
Ele chama a cada um pelo nome. E aqueles que gastaram mais tempo na vinha do Senhor têm que ter um coração mais alargado. Termino com a palavra de São Paulo na segunda leitura, que é muito rica essa palavra. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho. Quanto mais nós gastamos o tempo com as coisas de Deus, temos que sair daqui da igreja, viver à altura do Evangelho, que é o Evangelho da misericórdia. Não do julgamento, não da prepotência, se achar melhor que os outros, mas viver à altura do Evangelho, à altura da misericórdia. Creio em Deus.